Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. Este foi o nosso pedido ao nosso grande intercessor no último dia 19 de março. A festa que nós comemoramos, uma solenidade dentro da Quaresma, como havia dito, tem esse gostinho da simplicidade e da humildade de São José. Uma humildade que, claro, proporciona a ele a capacidade de escutar a Deus. Lembrando que humildade tem a mesma raiz, a mesma relação de uma terra muito fértil e uma terra preparada para que quando as sementes aí estão postas, quando vem a água da chuva ou da irrigação, tudo cresce. Então, um homem grande, humilde, oculto, silencioso, como um verdadeiro oásis dentro do deserto quaresmal. Deserto esse, meu irmão, minha irmã, que já está quase por terminar. Então, da festa que acabamos de ter, talvez isso nos ajude muito a entender este fôlego novo que recebemos para chegar até o final. Ou seja, na Semana Santa, a partir do Domingo de Ramos e depois com o Tríduo Pascual, nós vamos chegar novamente a comemorar a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Ele estará e está ressuscitado. E o que São José tem a ver com isso? Uma meditação muito importante que podemos fazer vem de um dos pontos da nossa carta do Papa, ou seja, o documento onde ele proclama este ano jubilar dos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja Católica. E é sobre este ponto número 3 que fala sobre São José como um pai obediente, ou melhor, um pai dentro da obediência. Na verdade, o título é assim, hein? Pai na obediência. Curioso, não? Pai na obediência. Esta tradução nos leva a entender que esta sua paternidade, ela vem, vamos dizer assim, protegida por este campo, vamos dizer assim, virtuoso, não? De uma capacidade de escutar a Deus e de obedecer este plano. Nossa caminhada neste novenário, todas as quartas-feiras, nos auxilia a entender um pouco dessa vida oculta, secreta de São José, que na verdade, como temos poucos dados, assim nós podemos confirmar que essa obediência sua ao Senhor fez dele um homem grande. E, claro, com uma importância enorme, porque foi o pai adotivo de Jesus. Agora, tudo o que nós queremos falar agora sempre nos ajudará no aspecto relacional, primeiramente com Deus, hein? Então, São José vai forjando o seu caráter por aquilo que nós, como cristãos, já temos como sequência e normativa da própria oração. Lembrando que oração como diálogo nunca pode ser um diálogo diante do espelho. São José, como todos nós hoje fazemos, utiliza da oração para falar com Deus. Oração é diálogo com Deus, encontro com Deus. Eu e Ele. Eu e Tu, Senhor. Essa é a dinâmica que toda a tradição da Igreja pode fazer e de verdade agora muito mais profundamente, porque Jesus é o caminho e quem vê a Jesus vê o Pai do céu. Este Pai da terra, humilde como era, agora pela oração e pela revelação no seu Filho, Jesus Cristo, ele pode perceber e notar aquilo que vem do Pai. Retornando ao tema da oração, a oração, por ser diálogo, ela sempre confronta duas realidades. E vamos ser sinceros, se nós estamos dentro da nossa oração cristã, nós estamos falando diretamente com Deus. Falando, escutando, discernindo, meditando e muitas vezes pedindo. Quando rezamos, esta medida comparativa, ela de verdade nos atinge.
Nos atinge a palavra de Deus, nos atinge, por exemplo, quando cantamos um salmo, nos atinge a liturgia diária e tantas outras expressões onde a revelação de Deus Pai em Jesus Cristo se faz agora oração. Queremos continuar este diálogo. Queremos que Jesus, que está no meio de nós, possa interceder e levar nossas petições ao Pai. Agora, é necessário escutar ao Pai. Quando começamos um diálogo, aqui nós temos duas características muito importantes: aquele que fala e aquele que escuta. E depois, aquele que escuta, ponderando o que escutou, vai dizer algo, ou vai beneficiar um pedido, ou vai consolar alguém que está aflito, vai olhar com misericórdia para aquele que está arrependido e possivelmente vai dar uma missão para aquele coração que se demonstrou assim muito aberto no momento de conversar. Não é assim na nossa vida? Vemos gente disponível, gente com muitos talentos e que só conheceremos tudo isso quando entram em contato com a gente. Não devemos esconder o talento, nem colocar aí a lâmpada debaixo da mesa, mas trazendo esta lâmpada para fora, em diálogo, em oração, o Senhor vai olhar para nós. E, ao olhar para nós, aponta nossas misérias, aponta nossos medos e aponta aquilo que nos falta para cumprir com a sua missão. Ou seja, a vocação dada por Deus, ela precisa chegar à sua plenitude. Então, na hora de conversar, queremos saber mais. Senhor, como faço isso? Senhor, como faço aquilo? De verdade, a obediência, ela é, vamos dizer, o canal, ou melhor, a expressão concreta daquela relação que agora se estabelece a partir da oração. Porque obedecer a nós, será que Deus obedece a nós? Poderíamos reduzir isso a um tom espiritual, talvez não tão teológico, mas sim, Deus é obediente, fiel à sua palavra. Disse que ia permanecer entre nós e está em nosso meio pelo sacramento, pela Eucaristia, pela igreja mesma, que é sinal do próprio Cristo. Ele é obediente na medida do seu próprio amor. Quando nós justificamos o amor humano como sendo algo ainda por ser completado, ou justificamos o querer estar somente nesta etapa ou nesta quantidade de amor, olhamos para o amor do Pai, obediente ao amor que Ele mesmo é, capaz de se entregar até a morte de cruz, ou melhor, deixar que seu Filho o faça pela redenção do mundo. Mas não queremos complicar, hein? São José, como todos nós, facilmente rezava. E não somente as orações de costume, mas também este diálogo constante como quem se sabe diante da presença de Deus. Aqui seria muito importante falar um outro tema, hein? Talvez nós estejamos deixando invadir, principalmente por causa do nosso estilo de vida atual. Ainda bem que a pandemia, para alguns, pode significar um pouco mais de sossego, embora tudo esteja um pouco revirado. Mas, de verdade, nós queremos um tempo de silêncio, nós queremos um tempo para nós queremos um tempo de qualidade. E muitos de nós acabamos entrando em contato com formas, com métodos de meditação ou oração que não pertencem à tradição cristã. Me refiro especialmente a este modo de rezar que normalmente está associado a outras expressões religiosas. Talvez aí exista algo bom, algo de bom e de positivo e de verdadeiro, mas não são um fim em si mesmas. Quando olhamos, talvez não dê conta do recado, porque se precisamos falar com Deus, quem me convence de que rezar é encontrar-me comigo mesmo, é falar comigo mesmo, é olhar diante do espelho, esvaziar a mente como se não houvesse problemas no mundo,
como se o meu problema tivesse a solução em mim mesmo, seja no respirar e no manter uma cadência, corporal, orgânica, seja porque muitas vezes convencido de que a estabilidade deste modo como sou simplesmente deve ser assim. E aí esvaziar a mente de conceitos, preconceitos, prejuízos ou qualquer outra situação que interiormente ou fora se monta para que a gente então tenha que lidar. Quando tudo fica difícil, estas metodologias orientais, elas vêm como uma espécie de transcendental, onde na verdade só vemos o material. Conversar com Deus é eu e tu. Dialogar é diferente do monologar. Estamos acostumados a ir ao teatro e vemos aquele monólogo, mas sabe muito bem o ator que estamos ali como sua audiência e o que ele quer propor, claro, vem com uma onda sobre nós. Então, muito cuidado. De verdade, aqui estaria uma frase que já nos ajudaria a retomar o sentido estrito e muito benéfico da oração cristã. Porque principalmente a minha vida precisa de Deus, ela precisa ser iluminada com aquilo que me falta e eu preciso cada vez mais confirmar a obediência e a fidelidade de Deus para mim, convidando-me, claro, a ser obediente a Ele. E aí a frase seria essa: enquanto a oração cristã nos convida a uma relação com um outro, ou seja, Deus, estas outras metodologias de oração nos levam a conversar com a gente mesmo. Talvez aí se explique muita coisa do relativismo, do achismo e das diversas opiniões que muitas vezes querem apresentar-se como verdade. Porque, claro, respirar faz bem. Não estamos aqui eliminando a roupagem física, orgânica, biológica que tudo isso pode gerar como benefício. Mas vamos lembrar, e aí voltamos para São José. Conversava com Deus. E esta conversa, por sua humildade, fazia com que ele obedecesse. Mais um pouquinho? Vamos, não quero forçar muito não, hein? Nossa novena é para rezar, mas com essa base, isso talvez cada vez mais se torne muito claro. A palavra obedecer vem de um verbo em latim que significa audire, na sua parte mais diminuta. Audire é escutar. Então, obediência tem a ver com escuta. Mas, se colocamos este ob dentro desta palavra original, que é escutar, ob audire, teremos uma forma e uma situação que, de verdade, meus irmãos, não valerá a pena jamais colar o nosso ouvido no espelho para escutarmos a nós mesmos, mas simplesmente aquele que confia, aquele que é humilde, aquele que se vê necessitado de Deus, esse vai chegar muito perto. E chegamos perto de quem? Quem não nos provoca dano, quem não nos provoca nenhuma lesão, quem não nos provoca terror ou pavor. Chegamos perto daqueles que querem ser nossos amigos. E aí, vamos evoluindo no conceito do escutar, do obedecer e do amar o amigo. Porque, claro, quando o amigo se aproxima para contar-te um segredo, veja, é aqui o ponto onde devemos investir para que a nossa fé cresça. É aqui a esquina que devemos cruzar para finalmente chegar a uma fé, a uma esperança, a uma caridade mais potentes. É aqui que devemos fazer uma verdadeira cirurgia e depois costurar com os pontos para vencer o pecado, o mal, os vícios e transformar tudo isso em virtude. É aí dentro do seu coração
que maternidade e paternidade, como modelos de sustento firme em Deus, desses pequenos que nós temos nas mãos, de verdade é no coração que entra a palavra do amigo. Ou, claro, nenhum de nós quer dar atenção nem ao bêbado do bar, nem ao louco da esquina que todos os dias grita a mesmíssima coisa, não importa quem passe. Agora, se Deus tem coisas a dizer e continua falando, e continua chamando, e continua se aproximando, não tenhas medo. Ouça, audire, obaudire, muito de perto, como dois grandes amigos. Assim como nos conta o fundador do Movimento Comunhão e Libertação, porque aqui talvez esteja resumindo um dos seus textos que a mim, particularmente, é fantástico, hein? Então, voltando, o que é a obediência? Na verdade, é a palavra amizade disfarçada. Obedecemos aos nossos amigos, obedecemos a Deus. São José obedece ao anjo. São José obedece à justiça que já tinha ele plantada no seu coração pela boa religião praticada. Então ele não abandona Maria, ele não abandona Jesus, ele não abandona nada da sua missão. Quando eu falei que aqui na Espanha é distinta, né, a festa é um pouco diferente, eu só queria compartilhar com vocês que aqui, no dia de São José, dia 19 de março, é dia dos pais. Por isso também é feriado. Não só um grande patrono para toda a Espanha, mas aí sim se celebra o Dia dos Pais. Uma desvinculação bastante forte desse aspecto comercial que já levamos muito tempo, né, estimulando. Não que não tenhamos que dar um presente aos nossos pais que tanto amamos, mas sim, talvez o maior presente para um homem é poder contar com um amigo. E poder este amigo ensinar-nos aquilo que nos falta. Que os homens e as mulheres sejam amigos de São José, do mesmo modo que São José foi amicíssimo de Deus. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, rezemos. Rezemos para que neste tempo, neste ano santo, possamos cada vez mais imitar este homem de fé, este homem justo e este homem que de alguma forma, não está escrito na Bíblia, não viu o grande amor do seu filho pelo mundo. Talvez os filhos manifestam coisas muito maiores e muito mais bonitas na ausência dos pais, sinal de que aprenderam deles o que significa amar e o que significa se entregar. Porque na próxima semana, Semana Santa, vamos ver que sua mãe, mulheres e discípulos caminhavam com Jesus. São José já não estará parte da história, mas creio que Jesus tinha muito claro o que este homem tão simples lhe ensinou, porque agora, ao fazer a vontade do Pai do céu, aí sim está em perfeita conexão entre aquele que dá a vocação lá de cima e aquele que um dia recebeu a vocação aqui embaixo. E nossos filhos, pequenos, grandes, adolescentes, meninos e meninas, pois, podem ser tão grandes como o Senhor foi, porque esta é a vocação do batizado: santidade e vida plena em Deus, que não é para nada mais, segundo a nossa explicação, algo difícil de entender. Ou seja, queremos ser santos porque o nosso amigo é santo, porque Deus é santo. Relembrando as alegrias do Senhor Jesus e de seu pai adotivo São José, nós estamos reunidos, irmãos e irmãs, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Nosso responso, Salmo 88, voltamos sempre a ele. Ó Senhor, eu cantarei o teu amor de geração em geração. Ó Senhor, eu cantarei tua verdade de geração em geração. E com Davi, teu servo, tu firmaste uma aliança de geração em geração.
aliança indissolúvel, guardada eternamente, de geração em geração. O Senhor é fiel. Essa foi a nossa meditação de hoje e, de verdade, de geração em geração permanece a sua bondade, o seu amor por cada um de nós, obediência a si mesmo, porque só Ele não se engana acerca do que passa dentro. Ele é Deus. Rezemos. Deus de ternura, concede a nós imitar São José. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de compaixão, dá a teu povo conviver na paz e na justiça. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de misericórdia, protege nossas famílias. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de nossos pais, sustenta o trabalho humano e ampara os mais necessitados. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. E juntos, com amor e confiança, porque o Pai do céu é amigo, rezemos mais uma vez como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que deste a São José o justo a alegria de ser pai de Jesus, enchendo-o de bens na sua humilde carpintaria, concede a nós, teu povo, que possamos viver as realidades do mistério da salvação operadas por teu Filho, por quem te pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, felizes os que habitam tua casa, para sempre haverão de te louvar. Que a tua casa, se muitas vezes é igreja doméstica, pela Semana Santa também perceberemos que às vezes é calvário, mas felizes os que participam de todos esses detalhes e de todas essas circunstâncias. De verdade, ressuscitaremos com Ele. Na próxima quarta-feira, outros amigos se juntam a nós para rezar a novena de São José. A cada mês vou visitá-los para saber se seguimos firmes neste ano jubilar especial dedicado pelo Papa Francisco a toda a Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fiquem todos em paz e que iniciemos esta Semana Santa com muito fervor e com muita alegria, porque olhando o amigo, a gente cresce. Um grande abraço, amigos. Tchau. São José, a voz nosso amor.